Olá, seus maravilhosos e maravilhosas aqui do canal. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Certo dia estava eu lá no meu curso de agente de aeroporto. Pra quem não sabe, eu já fiz o curso de agente de aeroporto, eu tenho certificado. E eu estava feliz da vida porque eu pensei que eu terminando o curso, eu iria aplicar para trabalhar no aeroporto especificamente de Fortaleza, porque eu morava em Fortaleza. O nosso professor chegou pra gente e já foi falando uma coisa que realmente mudou ali o meu pensamento na hora. Ele falou, gente, que se quem não tivesse uma segunda língua, que não tivesse ali pelo menos o inglês, que é a primeira língua aí mundial, e uma segunda, uma terceira, enfim, quanto mais a pessoa soubesse falar idiomas, soubesse falar línguas, ela iria conseguir mais facilmente um trabalho no aeroporto. Pessoas que só soubessem falar o português teria chances mínimas de trabalhar no aeroporto, porque é um trabalho turístico, né, gente? É trabalho com turismo. Então, tem que saber falar uma segunda língua. E eu não tinha me atentado a isso. Até então, eu tinha tentado aprender o alemão há um tempo atrás, 2014, mas acabei desistindo porque eu pensei, eu poderia não precisar, por que eu estaria aprendendo o alemão só porque eu gostava ou só porque eu queria, mas de fato eu tinha que ter começado naquela época a estudar o inglês e o alemão ou o espanhol. E aí eu pensei, pronto, e agora, Luna? O que você faz? Você pagou o curso, você tá aqui, quando você terminar você recebe certificado, mas não ganha um emprego? Como é que faz? Porque a minha situação financeira também, gente, eu trabalhava, recebia eu acho que eu recebia R$ 800 na época que eu tava recebendo, porque a empresa já tava bem assim em decadência, a empresa já tava quase falindo, já tava quase declarando falência. Eu pensei, e agora? Porque o dinheiro que eu recebia só dava pra pagar as contas, ajudar a minha família, só, não sobrava muita coisa. Como que eu ia estudar inglês, pagar um curso de inglês? Mesmo assim, só para garantir, só para mim saber mesmo, de fato, quanto era o curso de inglês, eu fui pesquisar em uma dessas escolas aí famosas. Era 500 e alguma coisa a mensalidade. Realmente não dava pra mim, mesmo que fosse até 200, talvez, eu acho que não dava na época pra mim. E aí veio na minha mente que eu tinha que estudar o inglês com o que eu tinha. O que eu tinha? Celular, internet e alguns minutos ou horas do dia disponível aí entre uma fazer ou outro, entre o trabalho, enfim. E aí eu tinha que estudar o inglês, pelo menos o básico, sozinha. Eu tinha que aprender a falar pelo menos o básico sozinha. Aí eu pensei, mas e se eu for aprimorar o meu inglês fora do país? Só que sair do país para mim, na época, era uma coisa muito impossível. Era uma coisa que eu nem pensava, nem me vinha à cabeça de tão impossível que era. Então, nem sonhar com isso eu sonhava, porque era uma coisa tão impossível que nem nos meus sonhos me vinha à cabeça. Conversando com as amigas, elas começaram a falar sobre algumas pessoas que elas conheciam, que trabalhava em casa de família, fora do Brasil, nos Estados Unidos, e eu achei muito legal. E aí eu pensei, então, será que tem essa possibilidade de eu sair daí para os Estados Unidos, trabalhar numa casa de família para aprimorar meu inglês, para quando eu voltar eu ter a possibilidade de trabalhar no aeroporto. Até então a ideia era essa. E eu fui pesquisar na internet sobre trabalhar em casa de família, Estados Unidos e tal. E apareceu o intercâmbio de au pair. E eu não conhecia, nem sabia o que era au pair, o que era esse intercâmbio. E eu fui pesquisar, gente, eu pesquisei horrores, eu assisti muitos vídeos. E eu gostei muito da ideia. Era o intercâmbio que mais se aproximava à minha situação financeira. Mais se aproximava de mim, diante da situação e diante dos outros intercâmbios. E foi a época que eu saí do trabalho, eu pedi para ser demitida, porque a empresa realmente estava num estado muito sério de falida, né, gente? Tava falindo mesmo. Então, se eu não saísse naquele momento, eu provavelmente não receberia meus direitos ou iria ter que ficar de 3, 4, 5, enfim, ter que ficar muitos anos brigando na justiça pelo meu dinheiro. E aí eu pedi para ser demitida. Então eu fui demitida e recebi todos os meus direitos. E com esse dinheiro, eu lembro que eu tirei a minha carteira de motorista, que era um dos requerimentos para ser au pair nos Estados Unidos. Tirei a minha carteira de motorista, paguei umas contas e fiquei me mantendo até
até chegar a época da viagem, né? Até chegar a viagem. Fiquei pagando contas e fiquei sem trabalhar. Durante esse tempo que eu tava trabalhando lá na empresa e tal, até antes de eu sair, eu fiquei estudando o inglês. Só como eu já falei aqui no vídeo sobre como eu aprendi a falar inglês sozinha, vocês podem estar procurando aqui no canal. Eu vou ver se eu encontro o link para deixar aqui na descrição, tá? Então, eu continuei estudando e eu estudei nos aplicativos, eu estudava assistindo série. E assim, inglês do zero mesmo, gente. Eu comecei bem de baixo. Porque pra ser au pair, um dos requisitos também para ser au pair nos Estados Unidos é falar pelo menos o inglês básico. Porque tem que se comunicar com a família, tem que fazer entrevista com as famílias, tem que fazer entrevista com a agência, para entrar na agência, para ter contatos com as famílias e conversar com algumas famílias que quisessem, aceitassem fazer entrevista com a au pair, né, com a candidata. E eu estudava, gente, eu estudava cada minuto que eu tinha tempo, eu estudava no meu intervalo, eu estudava ouvindo áudio no ônibus, enfim, tudo isso eu falo pra vocês nesse vídeo de como eu aprendi a falar inglês sozinha. Até que eu comecei a falar e comecei a fazer algumas entrevistas. Eu fiz a entrevista com a agência, entrei pra agência, ficou meu perfil disponível e comecei a fazer entrevista. Eu acho que eu fiz entrevista com 3 famílias. Só que não rolou, gente. Não rolou, as famílias não me quiseram, eu também não senti afinidade com as famílias. O tempo tava passando, o dinheiro tava acabando e eu tava ficando desesperada, né? Porque eu queria fazer o intercâmbio. E outro detalhe, gente, que eu já ia esquecendo de falar pra vocês, é que o dinheiro que eu tava na época, que eu tava esperando vir famílias, fazendo entrevista e não dava em nada, não dava match, e o dinheiro tava acabando. No final das contas, o dinheiro que eu já tava tendo não iria dar pra pagar a agência e pra pagar a minha passagem. Eu tinha que pagar a agência. Eu não lembro se era R$2.000 que eu tinha que pagar pra agência quando acontecesse o match, que a família paga e a au pair paga também pra agência. Eu iria ter que pagar minha passagem. Aí, pensei, bom, o dinheiro tá acabando, a experiência ainda não veio, eu não posso mais esperar, então eu vou ter que partir para um outro caminho. Se eu for para um outro país, eu vou ter mais um tempo tendo a experiência, ganhando o dinheiro, e eu posso continuar estudando o inglês sozinha. Posso continuar estudando sozinha e aí depois eu volto com o inglês melhor pra trabalhar no aeroporto. Assim pensava eu. Eu tinha 25 anos, gente. Então, pra ser au pair nos Estados Unidos, tem que ser até 26 anos. E eu já tinha 25, então eu iria fazer muito breve, eu iria fazer 26. E aí eu não ia poder mais fazer o intercâmbio nos Estados Unidos. Como eu já não tinha trabalho, na situação que eu tava só gastando dinheiro e pagando contas, eu tinha que pelo menos arriscar uma experiência na minha vida e arriscar outros caminhos. Então, eu arrisquei o que tava tendo pra mim. Na verdade, eu falei, comentando com um amigo meu, ele falou que eu poderia tentar fazer o intercâmbio na Europa, que a Europa também é maravilhoso e tal e tal. Eu disse, posso. Mas até então a Europa não me vinha na cabeça. Eu fui para o perfil, na época, eu até consegui família, mas não foi por agência. Eu entrei no site do Au Pair World, e aí lá tem várias famílias disponíveis, perfil de famílias do mundo inteiro, assim. Aí eu encontrei essa família, uma família da Alemanha. E eu não sabia falar alemão, né? Era só inglês que eu tinha estudado, que eu tinha aprendido aí o básico. O alemão não sabia nada. E foi tão rápido, eu comecei a conversar com a família, ela me ligou e ela falava português, porque a mãe, ela era de Portugal, mas mora aqui na Alemanha. E o pai é alemão e as crianças mistura, né? E aí ela falava muito bem o português do Brasil. E ela me ligou e a gente conversou e tal. E foi aí que eu arrisquei. E eu posso falar mais sobre essa família, sobre essa experiência que eu tive pra vocês em outro vídeo. Enfim, foi assim que veio a ideia, gente, de sair do país. Comecei a estudar uma segunda língua, que foi o inglês, pra poder aprimorar fora do Brasil, pra poder voltar pro Brasil e trabalhar no aeroporto. E aí, né, vocês sabem o resto da história. Talvez vocês não saibam, mas eu vou contar em outros vídeos.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Deixa a sua pergunta aqui abaixo se você tem alguma pergunta, curiosidade. Deixa o seu like no vídeo. Se você não é inscrito no canal, não preciso nem pedir pra você se inscrever, né? Até um próximo vídeo, meus amores. Beijo grande. Tchau, tchau.